Então, eu até contei lá no Instagram que eu voltei pra terapia, né? Então, eu tô fazendo terapia em grupo à distância, psicoterapia reencarnacionista, com nada mais nada menos que o criador do método, que é o Dr. Mauro Cútico. E já foram acessadas 2 vidas passadas, a metodologia dele nesse trabalho. A distância é o seguinte, nós temos ali os encontros de conversa com o grupo, né? E ele faz regressão. Ele tem uma pessoa que trabalha com ele, ele acessa as nossas regressões, manda pra gente a gravação, né? A gente escuta antes, aí lá com o grupo a gente comenta sobre as informações, né? E foram acessadas, né? Porque não foi eu. 2 existências. A primeira deixa eu ver se eu lembro aqui, que já tem um tempinho que eu ouvi. Mas era uma existência em que eu tinha pais com. Eles tinham uma condição financeira boa, mas eles não me aceitavam bem, eles achavam muito difícil, né? E eles faziam questão de não negar isso. Só que dali para a sociedade, diante das pessoas, tinha fazia-se o possível para que a aparência fosse de uma família muito feliz, perfeita. E isso me fazia muito mal, eu ficava muito confusa. Então, fui ficando muito triste. Se eu não estou enganada, ela falou que quando criança eu pedia para morrer. E dali foi passando o tempo e um rapaz se interessou por mim, ou melhor, por mim não, pelo meu dinheiro, pelo dinheiro da família. Aí acabei me apaixonando por ele, engravidei e ele me obrigou a abortar. Nos casamos e quando a minha menstruação atrasava, ele me dava medicamento e porque ele não queria ter filhos. Então, ali eu abortava sem nem saber, né? Não sabia se estava grávida ou não. Aí acabou que também novamente com esse sentimento de rejeição, eu fui ficando muito triste, fui definhando até que morri. Eu acho que eu parei de me alimentar, então fui ali ficando muito mal. Aí no plano espiritual, foi breve a narração de plano espiritual. A impressão que eu tenho é que logo eu superei aquela situação e fiquei muito bem. Aconteceu, mas assim, quando eu ouvi o áudio, aconteceu um negócio interessante porque eu me conectei de novo com essa tristeza e esse sentimento de rejeição. Como eu, eu já acessava, né, muitas vidas passadas, eu achei interessante como é que eu conectei com uma vida que nem fui eu que acessei, né? Quando eu ouvi, veio aquele sentimento assim de revolta. Até perguntei pro Mauro Crítico, falei, nossa, mas tantas vidas com esse sentimento de rejeição, com pais que rejeitaram, como que eu vou, né? Como que eu vou aprender a não me sentir rejeitada, sendo que me colocam em situações de rejeição, né? Então, assim, aí a gente conversou, eu fiquei uns 2 dias um pouco encafifada com isso. E depois passou. Aí no mês seguinte, já foi uma existência em que, tipo, ouvindo ela, eu também achei meio triste. Mas depois eu vou contar pra vocês. Nessa outra, eu era uma professora de novo, de 1,80 m. Eu era muito alta, né? E aí eu logo me casei com um rapaz que foi um dos poucos que não ligaram pra minha altura e tal. Isso quando nova, tipo, a lembrança começa, eu tava na sala de aula, já tinha certa idade. E aí depois que conta, né, que eu era viúva, então tinha logo cedo, me casei com o primeiro namorado, a gente era um relacionamento muito bom, só que ele teve câncer, na época nós não sabíamos nem o que era a doença,
e faleceu e eu fiquei viúva, só que eu ficava muito ligada nele, conversava com ele de noite mentalmente, né? Então, em vez de seguir a vida, eu fiquei ligada ali. Aí, aí ela conta que eu estava na sala de aula e percebi uma aluna muito triste. E eu, ao percebê-la triste, eu fui lá conversar com ela e tal, e descobri que a mãe, ela tinha perdido o pai, e a mãe estava com câncer também. Assim, estava com aquela doença que a gente não entendia o que era. E aí acabei, parece que eu marquei uma visita para ir lá na casa dela, fui lá e tal. Então, durante esse momento triste, eu dei uma assistência para ela. Aí a mãe faleceu e ela foi para morar na casa de uma tia. Aí ela narra certa vez que, assim, ela já estava morando na tia e tal, que nós combinamos um piquenique, então fui lá para casa delas e a gente conversando ali. Aí a pessoa que recebeu fala que eu era excelente professora, os alunos gostavam das aulas e tudo, mas eu ainda era mais distante, eu era uma professora rígida. E aí essas pessoas, assim, a tia dela me agradecia, falou que foi muito importante o apoio que eu dei para elas e tal. Mas pode ser que lá não tenha percebido isso, né? Mas hoje eu percebi que quando eu ouvi, ou melhor, quando eu contei, quando a gente foi na consulta de conversa, né, que eu fui contar de novo que eu tinha escutado, foi tão legal que eu tive vários insights, né? E um foi esse, falei, nossa, mas na verdade quem me ajudou foram elas, né? Que eu era sozinha e ali me ajudaram a superar essa questão de relacionamento. Então, naquela vida eu já vi uma superação. E aí elas falavam assim, nossa, da mesma forma como você se aproximou da gente, você podia pensar em alguma coisa para aproximar dos outros alunos também. E ali nós começamos a fazer excursões. E eu tinha muita facilidade para organizar tudo, porque eu já era professora muito antiga, já conhecia muita gente, né? Então ali ficou super legal, os alunos estavam gostando bastante. Então eu achei muito interessante a superação que tive naquela vida, as amizades que fiz, as mudanças, né? O aceitar as sugestões, o superar, mesmo com idade, superei algumas coisas. E achei muito, muito interessante que eu, de repente, pá, morri, dormi e morri. Eu achei o máximo, porque nessa vida eu até gravei uma parte da terapia, depois eu vou postar, eu vou ver se eu posto depois desse vídeo, em que a gente está fazendo uma avaliação de plano espiritual. Quando a gente fizer a passagem, como é que a gente avalia essa vida? Depois eu posto aqui. E eu acho, não sei se no vídeo eu falo, mas eu lembro que já comentei lá na terapia, que nessa vida eu tô trabalhando muito a questão de autocura, né? E também de acreditar que a gente pode envelhecer saudável, né? E quando veio essa lembrança, eu achei, nossa, que bom, tipo, realizei mais que é possível a gente chegar numa velhice saudável, o mais saudável possível, né? Porque tudo, o nosso cérebro ele é muito potente, o que a gente acredita acaba criando, né? Então eu quero acreditar que me manterei saudável, né? Tenho meu esforço para isso, mas o máximo possível. Depois do plano espiritual, logo eu fiquei esperando meu marido, né? Que eu era muito ligada a ele. Ele demorou alguns dias a retornar, ele estava trabalhando, ele estava em missões, né? Viajando. E ali comenta que eu tinha dificuldade de interagir com as outras pessoas, eu só conversava com ele, não era muito fechada ainda, mesmo sendo professora, eu acho isso muito engraçado. E nessa vida eu sou muito, muito fechada, tipo de pequenininha, muito tímida e tal. Agora que eu ainda falo mais e esse ano melhorei bastante, essas regressões melhoraram ainda mais, porque desliga, né? A gente vai deixando essas coisas no passado e vai ficando cada vez mais livre. E ali no plano espiritual, ele voltou, ele encarnou, eu pedi para vir como esposa dele de novo, mas não pude.
Aí eles me colocaram num grupo de terapia e lá, com o tempo, eu fui falando, quanto mais eu falava, mais eu melhorava. E logo eu já estava organizando os grupos, ali como líder, como professora, como terapeuta de outras vidas. Já estava organizando os grupos, tipo assim, você lembra que você falou isso da outra vez? Então já estava ali como terapeuta e muito bem, né? Então, nessa terapia a gente dá muita ênfase, presta muita atenção em como que a gente é no plano astral, porque a gente sempre passa assim na vida pelos perrengues, as dificuldades, às vezes a gente não consegue cumprir. Nessa vida a programação era que eu tivesse outro marido e filho, mas eu não consegui porque eu fiquei ligada no primeiro, né? Então, aí depois que a gente chega no plano astral, a gente avalia isso. Então, quando a gente faz a terapia, quando a gente se lembra de vidas passadas, a gente avalia enquanto em vida. Lá eu não podia modificar as coisas, mas quando aqui a gente se lembra e tem as orientações dos nossos mestres, nós podemos ainda mudar alguma coisa, né? A gente pode ainda cumprir e chegar lá no plano espiritual e parabéns, você cumpriu tudinho, bonitinho e deve ser muito bom. Então agora estou planejando trabalhar os grupos, né? Se você tem interesse, eu vou deixar aqui o nosso link do grupo, depois eu vou passar lá é um grupo no WhatsApp em que eu organizo todas as possibilidades de trabalho com as regressões, as mentorias individuais, em grupo, né? Então, entrei e não perca essa oportunidade para quando a gente terminar essa vida, a gente chegar lá no plano espiritual e o mentor receber a gente com, olha, você conseguiu, você venceu o plano terrestre.